paz do Senhor Jesus, irmãos. Amados, hoje nós vamos estar dando início, a mais uma aula de libertação. No capítulo 6 da nossa apostila, vamos falar como identificar as manifestações demoníacas, aprendendo a discernir os invasores. Vamos estar orando, amados, para nós estarmos dando início? Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos em Tua presença agora, Senhor, neste momento, para dar início a mais uma aula que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pai, esteja conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento, entendimento para aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Amados, então, como eu falei, nós vamos agora identificar algumas manifestações demoníacas e aprender um pouco a discernir essas manifestações. Lidar com a manifestação demoníaca é envolver-se numa batalha ferrenha, uma batalha difícil, onde nós temos que estarmos sempre preparados, para poder lidar com as artimanhas de Satanás. Irmãos, muitas pessoas que até estão do nosso lado, nós costumamos a reparar certos movimentos de certas pessoas. Mas existem manifestações que são muito nítidas, como pessoas assim que caem, endemoniada, se contorcendo, virando o olho. Essas manifestações, nós chamamos de espíritos da serpente, São um espírito que se manifestam como uma serpente mesmo, porque são pessoas que elas reviram o olho, elas entortam as suas mãos, elas se contorcem, E a própria palavra, do Senhor vai falar que Satanás, no momento que ele foi expulso, lá em Apocalipse, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, aqui nós podemos ver que o Senhor, ele dá forma a Satanás. E Satanás tinha essa forma de serpente, de dragão. E existem pessoas que realmente elas se manifestam com esse tipo de espírito. Mas existem vários outros espíritos, mas esse, como tem aqui na apostila, que a pessoa vira o olho, se contorce, durante uma libertação. Às vezes a gente está fazendo um trabalho com uma libertação na pessoa e quando começamos a estar orando e a pessoa cai endemoniada, ou às vezes ela nem cai também. Às vezes ela fica mesmo em pé, mas ela se contorce toda, bota a língua para fora, vira os olhos. E até mudança da cor do olho também. Nós temos também os demônios de luxúria, suicídio, homicídio, que se manifestam muitas vezes pelas mãos por meio de dedos e esticados e rígidos, associado ao uso errado das mãos. Então é preciso sacudir as mãos vigorosamente para deslocar os espíritos, em alguns casos. Às vezes as pessoas estão se contorcendo no dedo e a gente vai abrindo as mãos da pessoa, colocando a mão para baixo, porque as pessoas começam a se virar, a se contorcer. E as mãos elas se tornam rígidas. Demônios da artrite, pessoas com dores, assim, aquela dor crônica que nunca passa, Às vezes muitos médicos passam remédio, passam vários tipos de remédios, são vários tipos de tratamento, fisioterapia, a pessoa não melhora. Possa ser que seja, tem casos que não, gente. Tem casos que é do corpo nosso mesmo, mas a maioria das vezes é uma ação demoníaca, ela vem a dar, às vezes em pessoas até jovens com esse problema de artrite. Doenças graves, cirurgias sérias, suicídio. Pode declarar uma pessoa morta, mesmo que esteja viva. Às vezes a pessoa está com esse espírito da morte, e se manifesta, e a pessoa fica ali intacta, muitas vezes assim, com o olho aberto,
sem mexer nada, até muitas vezes até sem respiração, irmãos. E ela é dada como morta, mas ela não está morta. O rosto muda drasticamente, né? Sem virar a cabeça, seus olhos movimentam-se para olhar, cada pessoa com um olhar fixo. Temos também o espírito de orgulho. Muitas vezes a pessoa, o modo dela sentar, o modo dela andar, o modo dela agir, ela tem um orgulho em demasia dela mesma, sabe? Ela gosta de dizer que levantar ela lá em cima, sabe? Assim, fora do normal. É algo fora do normal. Então, é o espírito de orgulho também, que pode se manifestar de várias maneiras. Faz a pessoa sentar-se, ficar em pé muito ereta, cruzar os braços sobre os tórax, arrebitar, né, o nariz com aquela altivez. Você sente que a pessoa ali tem algo de errado, não é normal. E eu separei alguns aqui, né, que também é uma ação demoníaca como a mentira. Tem pessoas que têm o costume de mentir tanto que nós falamos assim: nossa, a pessoa mente por informação. Mas é uma ação demoníaca também. Muitas vezes a pessoa até acredita naquela mentira, tá? Então existem pessoas que mentem por hábito. Mente, assim, por nada elas estão mentindo. E a mentira é uma manifestação demoníaca que ela vem a ser um dos piores mal do mundo. Ela é sedutora e cheia de vantagens. E a arma principal do diabo para nos afastar de Deus. Em Atos capítulo 5, do versículo 1 até o 7, vai nos falar a história de Ananias e Zafira. Se vocês puderem ler em casa depois ou abrir as suas Bíblias, né, para estar acompanhando. Essa história é um casal, eles têm um terreno, eles vendem esse terreno e eles pegam a metade do dinheiro da venda e colocam aos pés do Senhor. Mas eles mentem no valor, porque eles falam que estão colocando todo o dinheiro que foi vendido, eles estão colocando no altar. Mas é uma mentira, porque eles reteram uma parte desse dinheiro. Você vê que o hábito de mentir. O terreno era deles, eles poderiam vender, ficar com o dinheiro todo, ou doar só a metade, porque era de posse deles, eles eram donos. Eles não precisavam ter mentido. E Ananias, ele vem a morrer por causa dessa mentira. Antes de 3 horas, a mulher dele também morre. Não porque colocou uma quantidade a menos do dinheiro, mas sim porque mentiram sobre o valor. Então a mentira é uma artimanha de Satanás para nos envolver, para nos seduzir, muitas vezes tirar vantagem de algo, e isso é uma ação de Satanás na nossa vida para nos afastar da presença do Senhor, né? Muitas vezes aqui Ananias e Zafira morreram na morte carnal, mas muitas vezes nós podemos estar mortos espiritualmente. A partir quando nós começamos a mentir, essas coisas nos afastam da presença do Senhor. Nós não temos mais vontade de orar, não temos mais vontade de ler a Bíblia, não temos mais vontade de estar dentro da igreja, em comunhão. Então a mentira é uma manifestação gravíssima. Porque se Ananias e Zafira tivessem se arrependido, Senhor, menti, me perdoa, talvez o Senhor tivesse poupado, né, a vida dos dois. Mas a Zafira, quando foi perguntada novamente, ela mente. E aí ela cai morta também. Uma outra ação demoníaca também é o espírito de sensualidade, que é a lascívia, pecado da sensualidade. A conduta excessiva da sensualidade. Às vezes a gente vê uma pessoa que ela é sensual demais, as roupas dela são exuberantes, a maquiagem, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de sentar. Ela sente prazer em chamar a atenção
dos homens ou até de mulheres. Ela tem um excessivo desejo pelo sexo, em demasia, né? Pode ser na forma de falar, na forma de agir, de portar, de se vestir. É o pecado do sexo, não consumado. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas pensam que a sua conduta, né, a maneira de agir, a maneira de falar e até mesmo de pensar, que não seja um pecado, e é um pecado. Ela não cometeu, mas ela agiu, ela pensou. Então, está ali na mente e no coração. Está enraizando dentro da pessoa. Satanás está de todas as maneiras, né, cercando essa pessoa. Muitas vezes a pessoa gosta daquilo que está vivendo. Ela gosta de se sentir sensual, ela gosta de chamar atenção. E isso é uma ação demoníaca e a pessoa às vezes nem percebe, mas é uma ação demoníaca na vida dela, que precisa ser liberta. A falta de perdão é uma ação demoníaca também. Muitas vezes as pessoas, elas acham que a falta de perdão, alguém te magoou, é a pessoa que estava errada e não ela. E aí ela fica com aquilo por uma palavra que foi mal dada. O perdão, a falta de perdão também é uma ação demoníaca. São coisas que o Satanás coloca no nosso coração para nos afastar do Senhor. Porque quando nós cometemos algo desobedecendo a palavra de Deus, nós nos afastamos automaticamente da presença do Senhor. Desobediência. Amados, a desobediência, ela é também uma ação demoníaca. Sabe quando a gente vê aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com o pastor, elas nunca estão satisfeitas com a liderança, elas criam um montinho para falar mal do pastor, para falar mal de um líder, seja de célula, seja de ministério. Amados, se Deus constituiu essas pessoas, nós temos que respeitar. A palavra diz que nós devemos respeitar a nossa autoridade. Se a palavra de Deus ela fala que nós devemos respeitar a nossa autoridade, é o que nós devemos fazer. Quando nós não fazemos isso, nós estamos desrespeitando a palavra do Senhor. Nós estamos na desobediência. Satanás, ele vem usando muito isso dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa. Às vezes a mulher não respeitando, né, o seu cônjuge, achando que o seu cônjuge, ele é um cara que, sabe, que não tem que ser respeitado, que o que ele fala não está certo, que somente ela que está certa. Né? Em quantos casos nós vemos aí casamentos destruídos por causa dessas desobediências. Então, irmãos, é uma ação demoníaca também. Porque quando nós desrespeitamos nosso cônjuge, nossos líderes, nossos pastores, nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Em Romanos 13, se os irmãos puderem abrir a Bíblia e estar lendo junto comigo, Romanos 13, versículo 1 e 2. Então, irmão, a desobediência, ela causa divisão, ela causa fofoca, e essas coisas não agradam ao Senhor. Ó, Romanos 13, versículo 1 e 2. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, né, entender essas manifestações para que nós não possamos cair nas armadilhas de Satanás. Satanás, ele vai sempre usar de armadilhas contra pessoas, né, que estão do nosso lado.
Que nós possamos, a partir de hoje, perceber essas manifestações, né? Não só em nós, mas nas outras pessoas também. Que nós possamos estar, né, discernindo, para que nós possamos estar fazendo esse trabalho, né, de libertação. Porque todos nós, como nós já aprendemos, somos constituídos para ministrar uma libertação. Quando pessoas procuram, né, quando pessoas nos procuram para pedir uma oração, porque está passando por alguma situação difícil, nós não vamos sair da nossa casa para chamar uma outra pessoa para fazer isso. Nós mesmos podemos fazer, como assim nós aprendemos. Então hoje nós né, estamos aqui aprendendo como discernir essas manifestações. E que nós possamos estar atentos a essas manifestações para que nós possamos, né, ajudar outras pessoas. Problemas na criação da criança. Se queriam criança de outro sexo, a pessoa pode ter recebido essa influência. Às vezes ele se sente como mulher ou ela se sente como menino. Muitas vezes nós criamos nossos filhos, né, mães separadas, ou então pais assim trabalham muito ausente, né? E ele é muito chegado à mãe e ele acaba pegando os trajeitos da mãe, né? Nós temos que tomar cuidado com isso também. Pode ser uma manifestação, né? Porque ele tem como referência a mãe dele. E aí ele pode vir a pegar esses jeitos, né, femininos. Então nós temos que estarmos, né, como pais, como avós, nós temos que estar atentos a essas manifestações também. Porque nesse caso a mãe pode ter sido possessiva e o pai um eterno ausente. Rejeição. Além da rejeição em relação ao sexo, pode também ocorrer por conta de situação financeira, abandono, consequência disso, vício em pornografia, carência que leva ao sexo ilícito e a perversão sexual. Abuso na infância. Qualquer nível de abuso, toques, esse tipo de violência causa uma ferida na alma e, consequentemente, contaminação espiritual por espíritos de perversão. Então, muitas vezes, né, um adolescente, um adulto sofreu esses abusos quando era criança e veio, né, a manifestação de Satanás aí e até fazer com que essa pessoa venha a ter essas manifestações demoníacas. Muitas vezes também a criança quando nasce, né, os pais podem ter oferecido, né, consagrado essa criança a uma entidade a nascer. Relações com prostitutas. Gente, é um caso assim muito grave isso. Eu aprendi no seminário de libertação. Quando nós temos uma relação, né, com prostituta, fora de casamento, fornicação, essas coisas acarretam na nossa alma. Então, cada pessoa que você se relaciona, fica resíduos na nossa alma. Precisamos, né, fazer uma libertação disso. Isso não é só pessoas de fora, somos nós, todos nós, todos nós. Muitas vezes quando nós aceitamos a Jesus, né, e achamos que não tenho mais pecado, meus pecados foram todos perdoados. Porém, existem legalidades que demos. Nós já aprendemos isso também. Nós demos essa legalidade. Compramos com o nosso dinheiro coisas que não provêm do Senhor, como bebida, cigarro, farras, prostituições. E ficamos escravos de espíritos. E o espírito, né, do dinheiro é o mamão. Muitas vezes as pessoas estão passando assim por certas dificuldades, por certos problemas, que no fundo, quando for lá no seu passado, né, lá no início de tudo, vai ver que o que é que ela fazia com o dinheiro dela pode causar uma ação demoníaca na vida dessa pessoa, né, por ela ter se relacionado com prostituição, né, colocando o dinheiro dela onde não convinha. Então ela precisa de uma
libertação. Isso também são sinais, né, de ação demoníaca na vida da pessoa. Não basta expulsá-lo. Tudo começa com arrependimento. Então, irmãos, quando lá atrás nós falamos de perdão, de arrependimento, toda pessoa que vai fazer um trabalho de libertação, para ela ser liberta, ela tem que primeiro se arrepender. O primeiro passo é o arrependimento. Ela vem a se arrepender de todas as alianças que ela fez na vida dela, né, com Satanás. Com todos esses espíritos, né, malignos, com todas, nós temos que quebrar essa aliança, nós temos que cortar essa aliança. Para isso, tem que haver um arrependimento da pessoa. Porque se a pessoa não vier a se arrepender, não tem como trabalhar para tirar essa ação demoníaca da vida da pessoa. E a liberação de perdão também. Se a pessoa, por exemplo, a pessoa está passando por um problema porque é de depressão, ou ela não sabe perdoar, ela tem um rancor, um ódio muito grande dentro dela, que é uma ação demoníaca também, porque ela foi maltratada, porque ela foi estrupada, feriram grandemente a alma dela. Ela precisa liberar perdão, porque se ela não libera perdão, não há como fazer um trabalho de libertação com uma pessoa assim. Então, tem que haver o arrependimento e o perdão. Interessante que ao serem expulsos, normalmente saem pela boca ou pelo nariz. As pessoas, quando passam por um processo de libertação, elas podem tossir, elas podem gritar, chorar. Existem várias maneiras quando o demônio sai, né, dessa pessoa. Então, irmãos, que nós possamos ter um entendimento, né? Não dá pra gente falar tudo, porque é pouco tempo, porque isso é muito extenso, mas vocês têm aí em mãos a apostila. Existem outros versículos aqui, né, para que vocês possam estar acompanhando e que vocês possam estar lendo, sabe, junto com a Bíblia do lado. Qualquer dúvida, estar perguntando, né, para os professores de libertação, para estar tirando a dúvida de vocês. Se nós não pudermos tirar na hora, vamos estar pesquisando para poder tirar. Mas eu espero que a aula que vocês estejam tendo até aqui possam ter ajudado vocês, aberto a mente de vocês para um pouco da libertação. Tá bom, amados? Vamos estar orando para o término da nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, graça te damos, Senhor, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, aprendendo um pouco de Ti. Senhor, que nós possamos, em nome do Teu Filho amado Jesus, pegarmos esses entendimentos, Senhor, para ajudar o próximo, Senhor. Para estarmos discernindo, Senhor, quando alguém vier nos pedir ajuda, que nós possamos orar, Senhor, por essas pessoas, para que essas pessoas sejam livres, sejam libertas do cativeiro. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Esteja conosco no decorrer desta manhã, que o Senhor possa, Senhor, estar alimentando a cada um de nós com o Teu amor, com a Tua compreensão, com a Tua palavra, que nós possamos estar firmes, Senhor, diante de todos os problemas que estamos passando, Pai. Que nós possamos estar firmes diante da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, Senhor, a cada dia nos capacitarmos mais e mais para fazer a Tua obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor.